Olá pessoal, Bruno Vitorino. Nessa aula vou falar sobre o transistor bipolar de junção, também conhecido como TBJ, né, o transistor mais conhecido, mais estudado, né, da eletrônica analógica. E dentro dessa aula a gente vai ver, né, considerando que a gente já iniciou esse conteúdo, a gente vai ver como polarizar de forma básica o transistor bipolar de junção dentro de uma configuração chamada emissor comum. E dentro dessa polarização, a gente vai estudar as curvas características, né, do TBJ, certo? Que vão relacionar as tensões e correntes no TBJ, né, considerando que ele está polarizado, ou seja, que ele tem tensões de alimentação externa ao componente, ok? Então, como a gente já viu, o TBJ, né, para funcionar como amplificador, né, a gente precisa conseguir controlar a corrente do coletor, né, que é praticamente igual à corrente do emissor. Então a gente precisa controlar essa corrente majoritária, que é essa corrente maior do circuito, a partir da corrente de base, né? A gente consegue fazer isso se a gente viu isso minuciosamente. Se a junção, isso num transistor NPN, né? Se a junção, isso também vale para o PNP, mas aí as tensões estariam todas invertidas e as correntes. Mas a gente só vai conseguir controlar o IC a partir do IB se a junção entre base e emissor estiver polarizada diretamente e a junção entre base e coletor estiver polarizada reversamente. Ok? Que aí vai acontecer o efeito que a gente viu dos elétrons que vão fluir da camada do emissor para a base, eles vão acabar sendo coletados, eles vão passar da barreira de potencial e vão acabar sendo coletados por causa desse polo positivo da fonte aqui, certo? Mesmo essa junção estando reversamente polarizada, essa corrente vai fluir para o coletor, ok? Para o resto do circuito. E a gente vai conseguir controlar essa corrente do coletor a partir da corrente de base. Se a gente aumenta um pouco a corrente de base, a corrente do coletor também aumenta, né? Porque para eu ter uma corrente de base maior, a corrente de emissor vai ter que ser maior também, certo? Então, existe um fator de ganho aí, né, dessa corrente, entre a corrente de coletor e a corrente de base, que a gente chama de beta, né? Esse fator de ganho, ou seja, todo transistor bipolar tem esse fator de ganho. Esse beta, que também é chamado de HFE nos datasheets. Então, IC, que é a corrente de coletor, sempre é beta. Desculpa. Sempre é beta vezes IB. Ok? E por lei de Kirchhoff, a gente tem que a corrente no emissor, né, é igual a IC mais IB. Ok? Considerando aqui que as correntes convencionais têm sentido contrário ao movimento dos elétrons, então o IE que sai do emissor é igual a IB que entra na base mais IC que entra no coletor, certo? Daí deriva também uma terceira equação, que é IE igual a beta mais 1 vezes IB. Cada transistor tem um beta ou uma faixa de betas de HFE ou HFE, ok? Essa faixa de beta ela varia com a temperatura, varia com a própria polarização do transistor, com as correntes que vão passar lá, certo? Então ela é bem variável. E aí algumas configurações de circuito vão minimizar essa questão da variação do beta, certo? Essa configuração que a gente vai estudar inicialmente é a configuração emissor comum, com um resistor na base e um resistor no coletor. Essa é o circuito mais básico que a gente pode fazer para minimamente polarizar um transistor, certo?
Esse circuito ele não é o mais efetivo em relação à variação do beta. Se variar o beta um pouquinho, já muda as condições de polarização completamente, certo? A gente vai ver posteriormente em outras aulas outras formas de polarizar esse transistor, mesmo usando aqui a configuração emissor comum, mas aí a gente vai usar outros resistores ou colocar os resistores em lugares diferentes, beleza? Mas inicialmente vamos para esse circuito, que é o circuito mais básico. Ok? Nesse circuito, a gente tem basicamente duas malhas, né? A gente tem, na verdade, três malhas, tem uma malha externa aqui, mas as que nos interessam para os cálculos são essas duas. Essa que a gente vai considerar, vai chamar de circuito da base, que é a entrada do circuito. Se isso aqui for um amplificador de sinal, o sinal de entrada vai estar nessa região dessa fonte. Né? Nesse caso aqui, esse circuito ele está apenas polarizado com tensões de corrente contínua, certo? Tensões DC. Ok? Isso aqui é apenas a polarização DC desse circuito. Certo? Se a gente quiser amplificar um sinal, a gente tem que colocar uma componente AC aqui. Né? O sinal vai estar junto com essa fonte de tensão DC. Ok? Então a gente tem apenas a polarização. Então tem uma tensão VBB, que é a tensão que vai polarizar a base, tem o resistor RB de base e temos a queda de tensão VBE, que é aquela queda de tensão, é uma queda de tensão referente a uma das junções do transistor. Né? A gente está considerando aqui apenas uma parte do transistor, ou seja, só essa junção PN aqui entre base e emissor. Ou seja, se está polarizado diretamente, aqui tem uma queda de tensão de 0,7 volts aproximadamente, né? A mesma queda de tensão que a gente tinha no diodo, certo? Polarizado diretamente. Ok? Então, se o circuito tem essa polarização efetiva, ou seja, se realmente está polarizado diretamente, aqui vai aparecer uma queda de tensão de 0,7 volts entre base e emissor. Ok? Aqui na direita tem um circuito coletor, que geralmente é a saída do nosso circuito, é onde vai aparecer o sinal amplificado. O sinal que a gente vai colocar para amplificar aqui na entrada, ele vai aparecer aqui na saída com ganho, né? Ou seja, com amplitude maior do que a entrada. Ok? Mas para isso a gente precisa polarizar. Então, aqui está apenas o circuito de polarização. Né? Não tem componente AC nesse circuito, só componente DC. Ok? Nesse circuito coletor eu tenho o VCC, uma outra fonte de alimentação, o resistor de coletor e uma diferença de potencial chamada VCE, porque está entre coletor e emissor. Certo? O emissor está ligado aqui no terra do circuito, ou seja, a referência do circuito esse ponto aqui embaixo, esse nó aí de baixo. Então a gente tem as equações desse circuito. Ok? A gente vai, já vou abrir o Jamboard aqui, a gente vai destrinchar essas equações e vai fazer exemplos, beleza? Mas as equações desse circuito são as seguintes. Aqui na região de base, no circuito de base, nessa malha, a gente tem VBB menos RB vezes a corrente de base, né, que está entrando no transistor, menos VBE igual a zero. Né? Ou seja, se a gente isolar a variável IB, ela vai ser a tensão da fonte, VBB, menos os 0,7 volts, né, dividido por RB. Ok? Isso já considerando que está polarizado diretamente. Por quê? Se tiver corrente de base, é porque realmente a gente polarizou diretamente esse transistor. Senão, esse transistor não, essa junção aqui, base e emissor. Né? Se ela não tiver polarizada diretamente, esse B vai ser igual a zero. Certo? A corrente de base não vai existir. Mais uma vez que ela existe, a gente pode encontrar o valor dela através dessa equação. VBB menos VBE dividido pela resistência de base. E o VCE, que é outra informação, né? A gente tem um par de informações, na verdade um trio de informações muito relevantes nesse circuito. A corrente de base, a corrente de coletor, né? Que é a corrente que vai passar aqui nessa outra malha, nessa malha do coletor, e o VCE, que é essa diferença de potencial entre coletor e emissor.
Por que esses três são importantes? Porque essas são as variáveis do circuito, certo? Essas são as variáveis. Por quê? O resistor é fixo, né? Assim, mesmo que seja um resistor variável, mas em determinada situação do circuito ele vai ter um valor X, certo? Então é fixo. Essa fonte de tensão também, essa fonte de tensão VCC também e a resistência de coletor também. Ou seja, e o VBE também 0,7, uma vez que ele está polarizado diretamente, essa junção. Ou seja, nos resta calcular VCE, calcular IB e calcular IC, certo? Não nessa ordem, né? Não obrigatoriamente nessa ordem. Mas nos resta isso, ok? Como cálculos. Claro que pode ocorrer o contrário, certo? A gente querer que o VCE seja de tal valor, e para isso a gente tem que calcular o RC, por exemplo, que vai nos possibilitar esse valor, certo? Claro, as variáveis podem mudar, mas o que realmente não é constante aí, né, que varia com os outros componentes, é VCE, IB e IC, ok? As correntes IB e C e a tensão VCE. E são elas que aparecem nas curvas características do transistor, certo? Porque elas são as características intrínsecas do transistor, né? VBE é uma diferença de potencial do transistor, não é do circuito externo ao transistor. IB é uma característica do transistor, né? Não é referente apenas ao circuito externo, né? Ela está relacionada ao transistor. A curva, existem duas curvas, né? A curva do circuito da base e a curva do circuito do coletor, ok? Curva do circuito da base diz respeito àquela junção base e emissor, né? Se eu voltar aqui, o circuito da base seria esse aqui, né? Da esquerda aqui, né? Então a junção PN que vai da base para o emissor, né? E tem o VBE lá, ok? Seria esse circuito aqui da esquerda, ok? Considerando só o transistor, eu tenho a IB entrando aqui e tenho o VBE, ok? Isso é a mesma coisa de um diodo. Então, por isso que essa curva aqui é uma curva praticamente igual a do diodo, polarizado diretamente, ok? Então, IB começa em 0, né? IB é 0, mesmo VBE tendo um valor diferente de 0, IB ainda é 0. Só quando o VBE ultrapassa 0,7 volts é que a gente tem um acréscimo em IB, ok? Então essa curva é a curva do diodo, certo? A gente não precisa se surpreender, porque realmente a junção BE é um diodo, ok? E a gente só está tratando ela aqui polarizada diretamente, certo? Porque é o critério mínimo para o transistor funcionar, ok? É que a junção VBE esteja polarizada diretamente, ok? E a curva do coletor? A curva do coletor é um pouco diferente, né? A curva daquele circuito da direita, né? É a curva desse circuito aqui, certo? E a gente está vendo VCE em função da corrente de coletor, certo? Ó, na verdade, é a corrente de coletor, né? Em função do VCE, ok? Então a gente tem uma regiãozinha que, enquanto a gente está aumentando o VCE, o IC também está aumentando, né? Se a gente aumentar o VCE, o IC também está aumentando. Isso aqui é a região, certo? Onde o diodo do coletor para base, que é o outro diodo aqui, né? Então a gente tem dois diodos aqui no nosso transistor. Essa região inicial do gráfico é a região onde esse diodo ainda não está polarizado reversamente, certo? Eu não disse que ele tem que estar reversamente polarizado, pronto. Nessa região ele ainda não está, certo? Naquela região do gráfico ele ainda não está reversamente polarizado, ok? Quando ele passa a ficar totalmente reversamente polarizado, aí, mesmo aumentando o nosso VCE,
a nossa corrente de coletor ela não aumenta, ok? A corrente de coletor ela fica constante, certo? E só depende dos valores de IB, certo? Aqui é uma curva, é uma das curvas do coletor. Para IB nesse transistor aqui, 2N3904, se IB for 10 microampere, né, o IC vai ser 1 miliampere, ou seja, o beta é cerca de 100, né? 10 micro vezes 100 dá 1 miliampere. Ou seja, então, para IB igual a 10 microampere, IC vai ser 1 miliampere, independente do VCE, ok? Praticamente independente do VCE, a não ser para valores muito pequenos de VCE, né? Se VCE for muito pequeno, aí a gente não tem garantia que essa junção, essa segunda junção vai estar polarizada reversamente, ok? Para valores muito grandes de VCE, aí a gente pode ter ruptura, certo? Ele pode estar reversamente polarizado, aquela junção, mas aí eu vou estar na zona de ruptura do segundo diodo, certo? Entenda como segundo diodo, esse diodo aqui da direita, ok? Essa junção aqui da direita. Essa junção ela tem que estar reversamente polarizada, mas aí eu não posso colocar um VCE daqui até aqui no final, né? Eu não posso colocar esse VCE sendo muito grande, ok? Se esse VCE for extremamente grande, aí pode ser que essa junção seja rompida, né? Essa junção seja rompida como era no diodo, né? Assim, na zona de polarização reversa do diodo também tem aquela zona de ruptura, que é indesejável. Então essa zona aqui no transistor também é indesejável, ok? Então VCL tem limites, né? Obviamente ele tem limites. A gente pode navegar entre esses limites. Aí vai depender de quem? Essa navegação do circuito externo, certo? Resistores externos e fontes externas é que vão fazer o meu circuito trabalhar em algum ponto dessa curva, ok? E a curva completa, né? A curva completa de polarização do transistor, ela tem esse formato, certo? Se a gente olhar um datasheet de um transistor comercial, ele vai mostrar essa curva, beleza? São um conjunto de curvas, na verdade, né? Cada curvazinha dessa diz respeito a um valor de corrente de base. Ó, esses 0, 10 micro, 20 micro, etc. são correntes de base, IB. Okay? Por quê? Porque para cada IB, quando eu multiplicar por beta, eu vou ter um valor de IC. IC não é beta vezes IB? Então, IC depende apenas do IB e do beta. Ok? Isso considerando essa zona constante. Ok? Essa zona que é quase constante, né? Mas a gente vai considerar isso uma reta paralela ao eixo X, constante, né? Claro que tem aquela regiãozinha que ainda não está polarizada reversamente, e aí a gente tem uma funçãozinha diferente aqui, certo? Nesse início, ok? Então, nesse gráfico, nesse conjunto de curvas, que a gente chama de curvas do coletor, né? De curvas do circuito do coletor, a gente tem 3 regiões. Na verdade, a gente chama isso de regiões de operação do transistor. Essas curvas são as principais curvas do transistor, certo? Se você quer entender um transistor bipolar de junção, você completamente, o funcionamento dele completo, você pode usar só essa curva, ok? E o transistor ele pode estar em 3 regiões de operação, certo? A gente vai considerar 3 regiões. A primeira região, a gente vai considerar essa região de baixo aqui, que é a região do vermelho aqui, certo? Região de corte, ok? Quais são as características dessa região de corte? Nessa região, a gente não tem praticamente corrente de base, certo? IB é aproximadamente, a gente vai considerar aqui igual a 0, certo? Para facilitar os cálculos. IB igual a 0. Quando é que IB é igual a 0? Quando, por exemplo, nesse circuito aqui, essa fonte é 0. Ou
outra possibilidade, essa fonte, mesmo não sendo zero, esse RB é muito grande, né? E não possibilita a passagem de corrente. Ou seja, a tensão aqui, a tensão fica toda em cima desse resistor de base e não sobra nada para polarizar essa junção VBE diretamente. Ou seja, essa junção VBE ela não está diretamente polarizada, certo? Se ela não estiver diretamente polarizada, aí a gente cai na zona de corte. Não vai ter corrente de base, certo? Aqui, ó, nessa região. Não vai ter corrente de base. Se não tiver corrente de base, o que é que acontece? Não tem corrente de coletor, né? Porque a corrente de coletor é beta vezes IB. Então, se IB é igual a zero, IC é igual a zero também, né? A corrente de corte, certo? Corrente de corte. Então, a corrente de corte do coletor é zero, se o IB for exatamente igual a zero. Isso pode ser também um IB muito pequeno, sei lá, 1 nanoampere, sei lá, ou, sei lá, 100 nanoampere. De modo que quando mesmo você multiplicando por beta, o IC ainda é desprezível, certo? Então, a gente cai nessa região aqui de baixo, né? IC muito pequeno, IC é o eixo Y, né? Então, o eixo de saída aqui, o eixo Y, vai ser praticamente zero para valores de IB igual a zero. Então, a gente está no corte, certo? A gente diz que o transistor está cortado. Ou seja, ele não está conduzindo, certo? Se a gente tratar isso como uma chave, essa chave estaria aberta. Ou seja, se a gente considerar essa diferença de potencial. Na verdade, isso aqui é uma chave. Isso aqui seria o controle da chave, a base, e aqui seria a entrada e saída da chave. Ou seja, essa chave não estaria conduzindo corrente. Ou seja, era uma chave aberta, né? Posso até ir agora para o Jamboard só para ilustrar isso. Se eu tratasse o transistor como uma chave, seria alguma coisa assim, a base. E aqui seria, na verdade seria assim, aqui seria coletor emissor, e aqui eu teria o controle da chave através da base, certo? Então, na zona de corte, a situação é essa aqui, certo? Eu tenho aqui IB igual a zero, aí eu não tenho corrente de coletor e não tenho corrente no emissor, certo? Ou seja, se eu não tenho corrente, a chave está aberta, certo? A chave está aberta. Ou seja, eu posso considerar a zona de corte, eu posso dizer que na zona de corte o transistor funciona como uma chave aberta, ok? A chave aberta. Vou apagar porque eu vou usar esse espaço para explicar, para a gente fazer os cálculos depois. Ótimo, então zona de corte está vista, né? É o transistor funcionando como uma chave aberta. A gente viu que o transistor funciona como chave também, né? Pode funcionar como chave, isso é uma chave aberta. Aí vamos para o outro extremo. Vamos pular a região ativa e vamos para o outro extremo, que é a região de saturação, certo? Região de saturação. Que nesse caso aqui, desse gráfico, essa região de saturação fica perto do eixo Y, certo? Essa região azul inteira aqui é a região de saturação. Que região é essa? Essa região é o seguinte, quais são as características dela? IC, ele cresceu demais, certo? O IC, ele atingiu valores maiores do que a possibilidade do circuito, certo? Maiores do que onde ele estaria na região ativa. E aí o VCE, ele fica entre 0 e 1 volts, nesse caso desse transistor, né? Aqui são as curvas de um modelo de transistor. Então, o que é que aconteceu nesse circuito? Vamos voltar para o circuito, né, para a gente entender.
Ó, IC, se IC crescer demais, IC for muito alto, ou seja, eu diminuir demais esse resistor, por exemplo, aí IC ficou muito grande. Aliás, eu posso também ter aumentado demais IB, né? E quando multiplicou por beta, ficou um IC grande, certo? O que é que acontece quando IC é grande? VCC estando fixo, ó, VCC sendo o valor fixo, quando IC é grande, certo? Vai ter uma hora que a tensão da fonte ela vai ficar toda nesse resistor, certo? Aqui vai dar um valor grande, ok? Esse valor não pode ser negativo, né? VCL não pode ser negativo. No mínimo ele é zero aqui, certo? No mínimo é 0 volts, ok? Porque aqui está ligado no terra. Então aqui no mínimo vai ser 0 volts, ok? Essa diferença de potencial. E é justamente nessa hora que está na saturação, quando o IC cresce demais e aí essa diferença de potencial do resistor fica igual à fonte. Ou seja, tudo que está sendo gerado por essa fonte está sendo consumido no resistor, certo? A diferença de potencial VCC fica toda em cima do resistor e não sobra nada para VCE. Ou sobra muito pouco, certo? Nesse transistor aqui, se sobrar menos de 1 volt, a gente já pode considerar que está na saturação, certo? Pode considerar que está na saturação. Beleza? Então esse é um dos extremos. O extremo menor é você ter IC igual a zero. O extremo de baixo é a região de corte, ou seja, essa região aqui também é de corte, certo? Existe uma interseção aqui, né, entre a região de corte e a região de saturação. Mas aqui embaixo a gente considera corte, que IC é igual a zero. IC crescendo demais, aí cai numa região, ó, que a curva nem atinge a curva mais, ó, né? É uma região que nem está mais dentro dessa curva. É a região de saturação, né? Que a gente aumentou demais o IC a ponto de toda a tensão VCC do lado do coletor aqui ficar em cima do resistor e não sobrar nada para VCE. Beleza? Isso é região de saturação. Ok? E a região que falta, a região ativa. É a região ativa. Certo? A região que falta é a região do meio, que é a região onde a gente quer estar quando esse transistor está funcionando como amplificador. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar. Quando o transistor está na região de saturação, ele funciona como uma chave fechada. Certo? Por quê? Vamos lá para o Jamboard. Por que uma chave fechada? Mais uma vez, a gente tem aqui uma chave, onde um extremo da chave é o coletor e o outro é o emissor. Certo? E a gente tem aqui IB. Aí agora IB é maior do que zero, IC ficou muito alto, IC ficou muito alto, aí VCC, né, que é essa fonte, ficou aproximadamente igual a RC e C, certo? RC e C. Beleza? Aí, o que é que isso vai provocar? Vai provocar que VCE vai ficar aproximadamente igual a zero. Né? VCE aproximadamente igual a zero. Isso significa que não tem queda de tensão do coletor para o emissor. Certo? 0 volts. Isso significa o quê? Um fio. Né? Um fio é que não tem diferença de potencial, ou seja, essa chave vai estar fechada, vai estar off. Aliás, vai estar on, né? Vai estar fechada. Chave fechada é on, né? Então esse circuito vai estar on. Então, o transistor TBJ funcionando como chave seria o seguinte: chave desligada é zona de corte, né? VCE
igual, nesse caso desse circuito ali, VCE é igual a VCC, né? Porque IC é igual a zero, não tem queda de tensão no resistor, VCE vai ser igual a essa fonte, né? Então VCE é igual a VCC. E se ela tiver 1, é zona de saturação. Na verdade é o contrário, né? Se tiver na zona de corte, ele está off, né? Uma coisa leva a outra. Se ele está na zona de corte, ele está off. Se ele está na zona de saturação, VCE é aproximadamente igual a 0 volts, e aí ele está na zona de saturação. Chave fechada, né? Um fio, funciona como um fio. É como se eu estivesse conduzindo, né, toda a corrente que o transistor poderia conduzir aqui por dentro dele, certo? E é exatamente isso que acontece, ok? Então, quando não tem diferença de potencial aqui, é como se o transistor estivesse funcionando como um fio, ok? Isso a gente chama de zona de saturação. Todo o resto do funcionamento do transistor é zona ativa, certo? Se ele não está nem na zona de corte, nem na zona de saturação, ele está na zona ativa, certo? Na região ativa, ou zona ativa, tanto faz. Beleza? Então vamos estudar, a gente vai se concentrar nessa disciplina em estudar o transistor funcionando na zona ativa. A gente quer que ele funcione na zona ativa, então a gente vai calcular nosso circuito para isso, ok? Agora vamos avançar um pouco mais nessa curva, certo? Nessa curva. Eu coloquei aqui uma curva de um transistor que eu tirei de datasheet, desse transistor chamado BC547A, certo? Então, qual seria o próximo passo? Vamos lá, eu vou tentar usar aqui as mesmas cores que estavam sendo usadas lá nos slides. Vermelho no corte, saturação azul e ativa verde. Vamos lá. Aqui. Vermelho, zona de corte, né? Essa região aqui. Essa região. Azul, saturação. Essa região. Essa região, e ativa é toda essa outra região aqui, né? Região ativa, toda essa região aqui, ok? Não vou considerar esses valores muito altos de IB não, só aqui dentro. Essa é a região preferencial, ok? Se eu quero que o transistor funcione como um amplificador, certo? Não como chave, eu vou querer trabalhar dentro dessa zona ativa, preferencialmente na região central da zona ativa, porque ela me dá uma faixa dinâmica, ou seja, o meu transistor ele vai conseguir trabalhar com faixas maiores de corrente, ou seja, IB pode mudar bastante, IC pode mudar bastante, né? Ou seja, eu posso colocar um sinal variável aqui, né? Um sinal, uma componente AC ao redor da minha tensão de base, uma componente AC, ou seja, minha tensão de base ela não vai ser mais exatamente contínua e constante, né? Digamos que aqui VBB seja 5 volts, eu vou poder variar ao redor de 5 volts, né? Um pouco menos, um pouco mais, certo? Dessa forma, o que é que vai acontecer aqui no IC? IC não é igual a beta vezes IB, né? Se essa corrente IB está variando, né? De acordo com essa tensão aqui, né? O IB está variando também para cima e para baixo, ao redor de um valor X, o IC também vai variar. IC vai ter um valor uma componente de corrente contínua, ou seja, um valor central, mas ele também vai ter uma variação aqui, né? Uma variação ao redor desse valor central, né? Dessa componente DC. Então, eu tenho o componente DC e tenho o componente AC. Para essa componente AC ocupar uma faixa dinâmica razoável, eu tenho que operar o meu transistor nessa região central, certo? Então, ele vai possibilitar com que tanto a corrente
a corrente de coletor quanto o VCE, né, variem bastante, certo? Essa região central. Se eu estiver muito próximo do corte, o que é que vai acontecer? Quando eu diminuir o valor de coletor, né, da corrente de coletor um pouco, eu já caio na zona de corte. E o que é que acontece na zona de corte? O IC vai para zero, né? Ele não cai abaixo de zero. Não tem como ele ficar abaixo de zero, certo? O que é que acontece por outro lado se eu trabalho aqui muito perto da saturação? Aqui muito perto da saturação, o que pode acontecer qualquer acréscimo em IC, né? Qualquer acréscimo em IC vai saturar o transistor, ou seja, toda a tensão vai ficar em cima de RC e o VCE vai ser igual a zero. Né? O VCE não consegue diminuir para ficar menor do que zero. O que é que vai acontecer nessa curva aqui? Essa curva vai ficar toda quebrada, né? Isso aqui vai ficar tudo ou saturando em cima ou embaixo. Não vou ter uma amplificação de fato, né? O que é que eu quero com o amplificador? Né? O amplificador, vou desenhar aqui um triângulo com um A. O amplificador ele tem que receber uma determinado sinal e na saída ele tem que ter esse sinal, a réplica desse sinal com a amplitude. No caso aqui eu mudei até a frequência, mas só com a amplitude alterada, né? O ideal é que não altere mais nada. A amplitude tem que ser aumentada em algumas vezes. Ou seja, eu vou ter agora um sinal amplificado. Pronto. Isso só é possível no transistor TBJ. Assim, claro, é possível amplificar aqui? Mas a gente vai ter uma faixa dinâmica pequena. A gente não vai conseguir amplificar a partir de um ganho, de determinado ganho, eu já entro na zona de corte, certo? Então eu tenho um ganho limitado. Quanto mais eu vir para o centro da região ativa, mais faixa dinâmica eu tenho. Eu posso variar tanto IC quanto VCE, certo? É o ideal. Então que a gente esteja no meio da faixa dinâmica, ok? Em uma determinada condição de circuito, certo? Considerando aqui VBB com valor X, VCC com valor Y, RC também, tudo com valores, né? Principalmente essas fontes. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a chamada reta de carga, certo? Eu tenho as possibilidades onde o meu circuito vai poder estar trabalhando dentro desse gráfico, dentro dessas curvas aqui, certo? Eu vou até apagar esse verde para não confundir, senão vai ficar muito sujo o gráfico. Então essa reta de carga, ela me diz, certo? Eu vou desenhar a reta de carga e a gente vai esmiuçar ela, certo? Para finalizar esse vídeo. A reta de carga, ela nos mostra quais são os limites do meu circuito, certo? Onde o circuito pode estar. Eu vou desenhar essa reta de carga com amarelo, que é uma cor que eu ainda não usei aqui. Vamos lá. Então essa reta de carga, ela vai ser uma coisa assim, certo? Ela vai passar de um lado para o outro, aqui do eixo Y, cortando o eixo Y e cortando o eixo X aqui embaixo, ok? Então vamos lá, vamos entender a reta de carga. Isso aqui a gente chama de reta de carga. Reta de carga. Opa, apertei aqui. Reta de carga. Beleza? Então a gente quer trabalhar no meio dessa reta de carga para o transistor amplificar com a maior faixa dinâmica possível, certo? Quais são os limites da reta de carga? Esse aqui é um dos limites, que a gente chama o ponto de saturação, e esse aqui é o ponto de corte da reta de carga, ok? Então vamos lá, vamos entender os limites primeiro da reta de carga, certo? Primeiro o limite de corte, ok? Quando é que ele está no corte? Mais uma vez, né? Zona de corte. Vou escrever em vermelho. Vamos lá. Primeiro eu vou escrever, na verdade, em branco aqui. Limites. A gente está achando aqui os limites da
reta de carga. Limites da reta de carga. Vou desenhar em vermelho, que é o limite da zona de corte, né? O que é que acontece no corte? IB, vamos considerar igual a zero, né? Para facilitar, ou muito próximo a zero, muito pequenininho. IC igual a zero. Aí a gente vem para essas equações aqui, né? Se IC igual a zero, essa componente aqui dessa equação vai ser igual a zero. VCE vai ser igual a VCC. VCE igual a VCC. Ou seja, na nossa zona de corte, nesse ponto aqui, ó, eu vou até mudar a cor para vermelho. Nesse ponto do nosso gráfico, VCE igual a VCC. A gente chama esse ponto de VCE de corte. Bota assim entre parênteses, VCE de corte é igual a VCC, certo? Então, digamos que VCC seja 12 volts, certo? Se VCC for 12 volts, nesse circuito, o nosso VCE de corte é 12 volts. Inclusive, por coincidência, eu coloquei aí aproximadamente em 12, né? Ó, o nosso ponto ficou... Aqui eu risquei um pouco em cima, mais 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 volts, né? Ficou um pouco menos, certo? Mas isso vai ser sempre igual a VCC, certo? VCE de corte é igual a VCC. VCC é essa fonte do lado direito do circuito. Beleza? Ajustar. Então, no corte, VCE de corte, a gente tem um VCE de corte, né? E o IC e B na zona de corte é zero, beleza? Limites da reta, um dos limites, então, da reta de carga é VCE igual a VCC. Vai ser o VCC, né? A gente pega o eixo X, marca o valor de VCC e a gente tem um dos limites da reta de carga. Certo? Se a gente quiser traçar a reta de carga, então, um dos limites vai ser o VCC, beleza? Vai ser o eixo X. E se a gente quiser saber esse outro limite aqui, aí a gente vai escrever isso em azul, porque é a saturação. Na zona de saturação, isso aqui era no corte, na saturação a gente tem contrário, né? Na saturação, IC vai ser chamado de IC de saturação, certo? E ele vai ser muito maior do que zero. Tão maior que não vai sobrar nada para VCE. Ou seja, VCE a gente vai considerar zero, certo? VCE igual a 0 volts. Certo? Essa região aqui, né? Da esquerda. Ó. Ou seja, VCE, que é o eixo X, está perto do zero. Beleza? VCE é zero. Se VCE é zero, vamos de novo para essa equação. Se VCE é igual a zero, né? A gente zerou essa parte esquerda da equação. VCC é igual a RC vezes IC, ou seja, toda a tensão gerada nessa fonte está aqui em cima desse resistor, né? Está nessa diferença de potencial aqui. Ou seja, IC sat, IC de saturação, que é o outro limite da curva, ou da reta de carga, é VCC dividido por RC. Ou seja, se eu quero saber esse ponto aqui, nesse caso aqui ficou aproximadamente 60 mA, esse eixo está em mA, certo? Nesse transistor aqui, ok? Nesse transistor. Ou seja, IC em mA aqui deu uns 60 mA mais ou menos, certo? Então IC sat, que é o outro limite, a gente acha
por essa equação, VCC dividido por RC, VCC dividido pela resistência que a gente colocou no coletor, ok? Esses são os limites da reta de carga, ok? VCE de corte é igual a VCC, é esse ponto vermelho, e ICSAT igual a VCC sobre RC, ponto azul. Bacana, né? Bacana. Então a gente pode, se eu pedir para vocês traçarem, eu dou um circuito com os valores de fonte, de resistor, e peço para vocês traçarem no gráfico, né, nas nossas curvas características, a reta de carga desse circuito. Para traçar uma reta, vocês só precisam de 2 pontos. Então, é só achar o VCE de corte, que é igual a VCC, e achar o IC de saturação, que é igual a VCC dividido por RC. Vocês só precisam desses 2 valores para encontrar a reta de carga em um transistor, né? Em uma curva característica de um transistor bipolar. Por isso que o nome é reta de carga, porque essa região é a região da carga do circuito. A carga do circuito é RC, né? Por isso que o nome é reta de carga, ok? A carga do circuito é RC. Vou apagar aqui esse riscozinho. Tranquilo, né? Vamos lá. Aí vamos ver se a gente destrincha esse circuito com base nesse gráfico real, né? Porque a gente tem aqui um gráfico, a gente tem uns pontos, né? A gente pode calcular aqui. Por exemplo, nesse circuito, eu vou usar aqui a caneta branca, ok? Nesse circuito, nesse gráfico aqui, a gente tem que o V, eu vou considerar aqui o VC de corte, né? Igual a 12 volts, certo? Só para facilitar. Então, nesse exemplo ali, o VCE de corte é 12 volts, beleza? Então, se o meu IC de saturação, então isso aqui a gente já consegue saber que VCC, né, a fonte VCC tem 12 volts, beleza? Porque VCE não pode ser maior do que ela, né? VCE não pode ser maior do que VCC, beleza? Nem pode ser menor que zero. Esses são os limites, beleza? Então, nesse circuito, eu sempre vou estar navegando, na verdade, dentro dessa reta, beleza? O ponto de operação vai estar, com certeza, nessa reta, beleza? Então, a reta de carga, essas curvas pretas são dependentes apenas do transistor. A reta de carga ela é dependente do circuito externo, beleza? Então a gente tem aí uma interseção entre o funcionamento do transistor e do nosso circuito de polarização. O ICSAT, né? Se o VCC é 12, o ICSAT é VCC sobre RC, né? E aqui no gráfico está marcado 60 mA, então eu posso dizer aqui que 60 mA é igual a 12, né? Que é aproximadamente ali a tensão que a gente tem, por RC, ou seja, RC vai ser 12 dividido por 60 mA. Rapidamente aqui fazendo a calculadora para não perder muito tempo. 12 dividido por 0,06 dá 200. 200 o quê? Ohms. Né? Então é 12 dividido por 60 vezes 10 a menos 3, ou mili, né? Isso aqui dá 200. 200. É só dividir 12 por 6, né? Pegar aqui 10, multiplicar por 10 10 a menos 2. Aliás, 10 ao quadrado, que está aqui embaixo, 10 a menos 2, sobe 10 ao quadrado, né? Mas a calculadora facilita nossa vida aqui em alguns cálculos. RC, então, seria 200 ohms. Se eu quisesse, então, reproduzir essa situação aqui, essa reta de carga que eu acabei de desenhar, nesse transistor específico, eu teria que usar, então, um circuito do coletor com 12 volts, aproximadamente, né? Tá aqui
Se tivesse aqui em cima do 12 volts, seria isso. 12 volts, exatamente. E o IC de saturação seria 60 mA. Para isso, eu precisaria usar um resistor de coletor de 200 ohms. Beleza? E o RB e o VB aqui, qual seria o valor que eu iria querer para ele? Aí vai depender de onde você quer estar dentro da reta de carga. Beleza? Então, essa parte do circuito ela vai definir onde o ponto de operação vai estar, o ponto quiescente. Esse ponto de operação, que pode ser qualquer ponto dessa reta, ele é chamado também de ponto quiescente. Certo? Para terminar nossa aula, eu vou falar sobre o ponto quiescente. Então, eu vou desenhar de amarelo, né? Já que a reta de carga está ali em amarelo. Então, ponto quiescente. É o ponto de operação, certo? Do nosso circuito. Ponto de operação do circuito, certo? Ponto de operação do circuito. Na verdade, é o ponto de operação do transistor nesse circuito, né? O ponto quiescente é um par, né? É um par. Ele é VCE, que a gente também chama de VCE quiescente, né? É um par. VCEQ e IC, que é a corrente de coletor, quiescente. Beleza? VCEQ e ICQ. Beleza? Qual é o VCEQ que eu quero? Qual é o ICQ que eu quero? Certo? Para eu estar no meio da reta de carga, eu preciso, para eu estar no meio da reta de carga, obviamente, o VCEQ tem que ser metade do VCE de corte. Certo? Metade. E também o IC de saturação, o ICQ, na verdade, tem que ser metade do IC de saturação. Metade. Né? Ou seja, nesse exemplo, no exemplo desse gráfico que eu coloquei ali, para operação no centro da reta de carga, o que é que eu tenho que ter, né? Para a operação no centro da reta de carga, o meu VCE quiescente vai ser 12 volts dividido por 2. Então ele vai ser 6 volts. E o ICQ? O ICQ vai ser 60 mA, né, que é o valor de saturação, né, o IC de saturação, dividido por 2. Então ele vai ser 30 mA. 30 mA. Qual é o beta desse transistor? Né? Qual é o beta desse transistor? Por que eu quero saber o beta? Porque só sabendo o beta eu vou conseguir calcular qual é a corrente de base. E só com a corrente de base é que eu consigo calcular o resto do meu circuito aqui. Certo? Então, qual é o meu beta, né? O beta desse transistor a gente pode ver mais ou menos pelo gráfico, certo? Se a gente está... se para 50 micro, que é essa faixa aqui, ele deu aqui um pouco mais de 10 mA, se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver que é cerca de 11 mA, né? Pode fazer uma aproximação, né? 11 mA em corrente de coletor nos dá 50 micro de corrente de base. Isso dá um beta de cerca de 220, certo? Se eu multiplicar 220 vezes 50 micro dá 11. O beta. E esse é o beta máximo, né? Beta não tem unidade, né? Já que é um ganho.
o beta, esse é o beta máximo do BC547A, né? Que é o transistor de onde eu peguei esse gráfico, certo? Então, beleza. Então, se ICQ é 30 mA, ou seja, aqui no meio é 30 mA, quanto vai ser o meu IB nesse caso, né? Quanto é o IB? Né? É IC sobre beta. ICQ sobre beta. Né? 30 mA dividido por 220. 30 mili dividido por 220. Aí a gente tem 1,30, deixa eu colocar, 136 microampere, né? Aproximadamente 136 microampere. 136,36. Micro, 10 a menos 6 ampere. Certo? 136 microampere. Então, o meu circuito de base, ele tem que oferecer essa corrente de base para eu estar no meio do circuito, certo? Obviamente, para eu calcular o meu resto do circuito, eu preciso fixar uma dessas duas coisas, ou VBB ou RB. Eu vou fixar a fonte, certo? E eu vou querer uma fonte igual a VCC, porque se eu quiser eu posso usar até a mesma fonte, certo? Essa mesma fonte eu posso usar aqui também, né? Faz uma derivação desse circuito e usa a mesma fonte aqui. Então eu vou querer uma fonte também de 12 volts, certo? Vou fixar ela em 12 volts, certo? E aí a gente termina o nosso circuito, né? Calculei IB já, então eu vou terminar o nosso circuito usando essa equação aqui, ok? A gente vai ter eu posso pegar simplesmente, como o objetivo é calcular RB, né? Eu posso pegar essa equação aqui e trocar meio pelos extremos aqui, ó. Boto RB para cá e trago o IB aqui para baixo. Então eu vou ter VBB menos VBE dividido por IB, ok? Então o nosso RB, né? Isso aqui é o fim desses cálculos aqui, certo? RB vai ser 12, certo? Porque eu botei aquela fonte ali para 12 volts, menos 0,7, né, que é o VBE, dividido por 136,36 microampere. Beleza? Então eu posso fazer já o cálculo aqui. 12 menos, vou botar aqui, vou fazer entre parênteses 12 menos 0,7 dividido pelo valor que já estava na minha tela. Dividido pelo valor que já estava na minha tela. Pronto, dá um resistor de 82, quase 83 kΩ. Certo? Quiloohms. Pronto. Nosso circuito está todo projetado. Se eu usar um resistor RB de 83 kΩ, uma fonte VBB de 12 volts, uma fonte VCC de 12 volts e um resistor de coletor de 200 ohms, né? Eu vou ter essa reta de carga e, melhor ainda, eu vou estar no centro da reta de carga. No centro da reta, essa seta está apontando para esse ponto, certo? Mesmo que não pareça. Então, o ponto quiescente, que é a gente que escolheu, né? Eu que escolhi que o ponto quiescente fosse a metade, no meio da reta de carga, certo? Eu que escolhi o transistor também, BC547A, beleza? Então, aqui está destrinchado, certo? Aqui a gente tem saturação, tem corte, então aqui a gente tinha zona de corte, faltou um T, zona de corte, a gente tem a zona de saturação em azul, certo? Saturação,
e a gente tem a zona ativa. Eu não escrevi em verde, né, porque a gente fez a reta de carga, achou os limites da reta de carga, né? Para achar os limites da reta de carga, a gente precisa desses dois valores, VCC e RC, certo? Um dos limites é só o VCC, que é o limite inferior aqui, e o limite superior é VCC dividido por RC. Vai dar ICSAT, né? Então a gente tem VCE de corte, os limites são esses, VCE de corte e ICSAT, né? Aqui a gente pode até completar. Isso aqui me dá o VCE de corte, que é a saturação, ou aliás, a zona de corte, e a zona de saturação me dá o ICSAT, né? Me dá a corrente de saturação. Beleza. Aí eu usei esse gráfico como exemplo, certo? E é um exemplo já avançado, porque é um exemplo que eu não tenho circuito, eu não tinha nada calculado do circuito, eu só sabia qual era o transistor, qual era o gráfico, e desenhei uma reta de carga nesse gráfico, né, aleatória. Eu criei agora essa reta de carga, e a gente acabou saindo disso, né, e chegando no circuito, né, o circuito que a gente tem que ter para que a gente tenha esse ponto quiescente com essa reta de carga nesse transistor, certo? Espero que tenha ficado claro aí. Eu posso também querer, a partir de um circuito, saber quais são, né? Posso dar o gráfico ou não, né? Não preciso desse gráfico. Se eu tenho um circuito completo, eu tenho como saber qual é os limites da reta de carga e o ponto quiescente. Certo? E aí, se eu der o gráfico, aí vocês vão saber, né? Se eu der esse gráfico aqui, as curvas características do transistor, daquele transistor específico, aí vocês vão saber se a reta de carga ela está mais ou menos inclinada, se esse ponto quiescente está no meio, se ele está mais para baixo, se está mais para cima. Né? Vocês vão cruzar as informações da reta de carga com as informações intrínsecas do transistor. Ok? Isso aqui, então, é o que eu queria mostrar, certo? Para esse vídeo. O vídeo ficou com 1 hora de duração, certo? Então é isso. Para essa aula é isso, né? A gente vai depois estudar algumas formas de configurar. Na verdade, na próxima aula eu mostro qual é o efeito da variação do beta nesse circuito. Se eu mudar o beta, esse beta é 220, eu considerei ele 220. Mas se ele for 200, vai fazer muita diferença? Se ele for 100, 150, vai fazer muita diferença? Porque para esse mesmo transistor, no datasheet, né, tá até aqui, o datasheet, esse transistor e esse modelo vai de 110 a 220 o beta. Se ele for de 110, será que vai mudar muita coisa? Né? Se a variação de temperatura provocar uma variação no beta, será que ele vai sair de um ponto para o outro da reta de carga, mas vai para um ponto muito distante ou um ponto mais ou menos perto? Né? Deixa eu voltar então aqui para o Jamboard. Beleza? Então, a gente encerra essa aula e aí nas próximas aulas a gente vai continuar a estudar o TBJ e suas polarizações. A gente vai estudar polarizações melhores do que essa, porque no fim das contas a gente vai ver que o beta faz sim muita diferença aqui. Beleza? Vocês mesmos podem mudar o beta aqui de 220, né? Pode até ficar como tarefa. Muda aqui o beta para 110, depois para 150, 170, 200. Vê quais são os novos valores que você vai obter com esses mesmos. Não muda os valores de resistência nem de tensões de fonte. Muda só o beta. Aí começa calculando o IB, depois calcula o IC e depois vê onde e depois o VCE, né? IC e VCE. E depois vê onde vai estar nessa reta de carga o ponto, né? Onde é que vai estar o ponto?
vai fugir muito, vai muito para cima, muito para baixo, certo? Então fica como tarefa aí para vocês. Então até uma próxima e tchau.